eu acho que esse ano o Lula atravessou bem, conseguiu remar, né, conseguiu atravessar um mar encalpelado, sem nenhum acidente e aprovando a maioria dos pontos da sua agenda. Antes mesmo de tomar posse, ele conseguiu ali aprovar aquela PEC da transição, que foi fundamental para o início do governo. E depois ele teve muitas medidas provisórias e começou a recriação dos programas, né? A medida provisória que alterou a fisionomia do governo, criação de novos ministérios, tudo mais, recriação do Minha Casa Minha Vida, recriação do Bolsa Família, né? Teve ali muitas, talvez algumas, eu estou destacando essas duas, mas teve outras medidas provisórias ali também e tal. E aí começou a agenda do Haddad. Tivemos a apresentação do arcabouço fiscal, né, que foi uma batalha grande. Depois vieram as medidas para aumentar a arrecadação, né, taxação de fundos exclusivos de offshore, mudança lá nas regras do CARF, cobrança tributária das BETs, aquelas apostas esportivas eletrônicas na internet, né? Tudo isso foi passando, embora com o governo pagando pedágio, deu ministérios, 2 ministérios para o Centrão, liberou muito dinheiro de emendas parlamentares, outros cargos do segundo escalão, deixou a Codevasf lá sob o comando do Centrão, fez muitas mesuras e concessões para o Arthur Lira, presidente da Câmara, e para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mas o Congresso nunca está satisfeito. E não estará, porque o objetivo do Congresso é um empoderamento crescente até que eles estejam governando. Não sei como, se em algum momento eles querem mudar o sistema de governo e botar o primeiro-ministro para governar, né? Mas hoje nós estamos no presidencialismo e o sistema de governo só se muda através de um plebiscito popular, se a maioria da população concordar, né? Então, nós estamos vendo aí aquilo que eu chamei no artigo de mudar o sistema de governo sem realizar o plebiscito, né? Por quê? Porque o Congresso vem tomando funções do governo, se empoderando, especialmente na execução orçamentária, né? Foi um ganho assim enorme em valores as emendas. Esse artigo aí tem até alguns dados. O volume de emendas, o volume de dinheiro em emendas impositivas, né? Aquelas que são de liberação obrigatória, cresceu quase 200%. Né, passou aí de 9,8 bilhões para 29, coisa assim. Nesse artigo aí cito o número exato. E foram tornando medidas impositivas, emendas. Primeiro as individuais, lá no tempo da Dilma, depois as de bancada, no tempo do Temer. Depois veio o orçamento secreto, que foi uma farra. Aí o Lula conseguiu, juntamente com o Supremo, derrubarem o orçamento secreto, mas aí veio agora um aumento, né? As emendas parlamentares atingiram 53 bilhões, né? Aí juntando individuais, de bancada e de comissões, é o maior volume da história, né? Isso é dinheiro que o governo poderia ter a liberdade de alocar em projetos que julgar mais necessários e urgentes, mas não, esse dinheiro está carimbado para os projetos que são beneficiados pelas emendas parlamentares, né? Então, é um dinheiro grande sobre o qual o governo não tem controle, né? E sim o legislativo, que não devia executar, porque é assim, o legislativo legisla, o executivo executa, e o judiciário julga. Não é assim que a gente aprende no primário, na escola básica? Tá bom, mas não tem sido assim. O Congresso impõe também sua vontade quando rejeita nomes indicados pelo Lula lá no Senado, né? Isso acontece, como, por exemplo, aconteceu com não aconteceu nas questões mais importantes, que foram o Flávio Dino para o Supremo e o Paulo Gonet para a PGR, mas aconteceu com o Igor Roque, indicado para a Defensoria Pública da União. Outros nomes tiveram dificuldades também para ser aprovados. O governo sofre derrotas quando vê o Congresso aprovar pautas de iniciativa própria, que o governo não propôs. Anos atrás, gente,
a pauta legislativa era toda ditada pelo Palácio do Planalto, e eles chiavam muito, porque só se votava o que o governo mandava, né? Isso ali no governo Fernando Henrique, tá? Desde o governo Itamar, Fernando Henrique, depois Lula 2, depois Dilma, sempre a pauta é ditada pelo governo. E depois, a partir de Dilma, isso houve esse empoderamento e eles começaram a impor uma agenda própria, votando matérias que não foram pedidas e propostas pelo governo. Então, por exemplo, marco temporal das terras indígenas, agora a desoneração das empresas e muitas outras matérias, algumas ameaças, né, de proibição da união homoafetiva. Claro que isso não é o governo que está propondo, o interesse deles, embora não tenham conseguido votar. Aliás, eles ficam com essas pautas de costume aí brandindo, mas, na verdade, nunca aprovam nenhuma delas. Assim, até agora não conseguiram aprovar, né? Mas ficam ali ameaçando. Mas aprovam pautas assim que não interessam ao governo, como, por exemplo, esse PL do veneno, né? Tudo isso não é pauta do governo, é pauta deles, né? Então, por tudo isso, eu antevejo que ano que vem o Lula vai ter mais dificuldades, porque é um ano eleitoral, o Congresso está muito guloso, né? A gula não acabou, e o Lula vai ter que ser mais concessivo, sei lá, vai ter que negociar mais, estar presente pessoalmente nas negociações, colocar a mão na massa. Tem outro jeito, né? Há muitas críticas pela esquerda, a ala esquerda do PT, outros aliados de esquerda, contra essa, digamos, condescendência que o Lula tem para com a banda conservadora do Congresso. E aí eu sempre pergunto para ele, se você estivesse no lugar do Lula, fazia o quê? Né? Você é minoritário no Congresso, você é um presidente minoritário, não tem seu partido e os partidos que te apoiaram na eleição não têm maioria. Então faz o quê? Vai dar murro em ponto de faca? Sabe? Cutucar a onça com a vara curta não é boa receita.